Agora, meio-dia, 33 minutos, a Polícia Civil está investigando o caso da explosão da cooperativa em Palotina. Testemunhas já começaram a ser ouvidas. A Roberta vai conversar mais uma vez com a gente aqui no UBG sobre isso. Esse trabalho deve levar algum tempo, né, Roberta? Mas começou aí nos últimos dias e a expectativa é entender o que provocou, de quem é a responsabilidade, qual é o resultado disso tudo daqui para frente também, até de forma judicial, ou seja, é um trabalho minucioso que começa agora, né? Exatamente, começa desde quarta-feira, né? Quando o Instituto de Criminalística chegou por aqui junto com as equipes de socorristas e estão acompanhando esse trabalho dia após dia para tentar entender a cinemática dessa tragédia toda. Qual teria sido a ignição para que essa explosão acontecesse no fim de tarde de quarta-feira? Bom, a Polícia Civil já ouviu um gerente aqui da cooperativa e também trabalhadores que ficam responsáveis pelo silo, os cargos mais altos do que esses trabalhadores que acabaram se ferindo. Então eles já conversaram, também analisaram alguns documentos para saber sobre a importância com a segurança que a cooperativa Cevale dá aos trabalhadores. Hoje, bem cedo, o Dr. Rodrigo Batista, que é o delegado que está à frente das investigações, conversou conosco, disse que além dessas pessoas que já foram ouvidas, agora os pacientes, né, os trabalhadores de fato, testemunhas que estiveram aqui, que sofreram os ferimentos, que foram internados, eles estão recebendo alta e também começarão a ser ouvidos. Vamos ouvir um pouquinho da entrevista do Dr. Rodrigo, que dá mais detalhes sobre isso. Vamos ver. A empresa nos apresentou toda a documentação pertinente, inclusive os alvarás dos bombeiros, em princípio, pelo que nos foi relatado, está tudo ok, mas a nossa investigação é buscar identificar se houve ou não a falha mecânica e se há responsabilização de alguém ou não. A nossa parte agora é a investigação, verificação de documentos, oitivas de testemunhas, de suma importância, principalmente as pessoas que sobreviveram, que foram feridos, que estavam no local, que presenciaram aquela situação ocorrendo. Então é de suma importância para nós entender aquele momento e também o momento dos anteriores, o porquê cada pessoa estava em cada local, o porquê que essa última vítima estava dentro do túnel. Então tudo isso cabe a nós, Polícia Civil, investigar e entender e, de acordo com o que for apurado, se há ou não condutas a serem responsabilizadas. Nós já fizemos um planejamento, na própria sexta-feira nós já fomos ao hospital, conseguimos a identificação de todos os feridos, contato, fizemos já um cronograma para que a gente possa estar ouvindo todas essas pessoas. Pessoas da empresa também serão ouvidas, familiares. Nós estamos também buscando agora um contato, uma equipe nossa com o sindicato, para que a gente possa entender a situação. Exatamente. Vamos atrás do pessoal da CIPA para poder também entender. Então, eu acredito aí que passará tranquilamente de 30 pessoas a serem ouvidas. A pergunta mais importante é essa: o que aconteceu? O que causou essa explosão tão grave que tirou a vida de pessoas, também deixou muita gente ferida? E essa pergunta é muito importante porque nós temos outras empresas do mesmo segmento que essa cooperativa aqui na nossa região, que é predominantemente agroindustrial, não é? Tem a agronomia, aí o agro no sangue. Então, a gente não tinha muita noção do que poderia acontecer, do grau de risco que um silo como esse poderia oferecer. Por isso, o Murilo Cardoso preparou uma reportagem bastante completa para explicar um pouquinho sobre isso e o que pode ter acontecido, uma possível hipótese, né, que pode ter causado essa explosão. Vamos acompanhar. A explosão de um silo de grãos da cooperativa Cevale, em Palotina, na última quarta-feira, trouxe para discussão os riscos que trabalhadores enfrentam diariamente. Essas estruturas, geralmente de concreto ou metálicas, armazenam os grãos e pode variar de formato conforme o volume de produção. Ali, passam por um processo de secagem para garantir o nível de umidade definido pelo mercado nacional. São muitos os protocolos de segurança para prestar integridade do trabalhador. Geralmente, nesses locais, eles devem ser monitorados. Tá? Toda empresa deve monitorar esses locais por conta de que a poeira existente nesses locais pode se tornar explosiva. Deve-se ter cuidados nesses locais
para pessoas entrarem, principalmente manipular equipamentos dentro desses locais. Se essa área é uma área classificada, e provavelmente deve ser, quem entrar nessas áreas só pode portar equipamentos anti-explosivos, né? Que não gerem explosão. Inclusive celulares não podem ser utilizados nesses locais por conta também desse risco de explosão. Mas os riscos oferecidos são grandes. E essa questão que muito provavelmente foi a causa desse acidente em Palotina, que é a questão da atmosfera explosiva por conta dessa poeira dos grãos. Então, eu poderia destacar para você como principais, nesse momento, esses riscos. A última grande explosão de silos em cooperativas do Paraná aconteceu aqui na região oeste, em Cafelândia, no ano de 1996. Nesses últimos 27 anos, os protocolos de segurança foram intensificados, se tornando ainda mais rigorosos. Mas o trabalho não deixou de oferecer risco para os trabalhadores. Tanto é que, anualmente, morrem de 8 a 10 pessoas por acidentes em silos. O levantamento é da Federação Nacional dos Trabalhadores Seletistas nas Cooperativas do Brasil. Constantemente corre risco. Por isso que quando se ocorre que tem que fazer uma limpeza no silo, ocorrem os protocolos. Então a empresa, através da pessoa responsável naquele local, tem que fornecer todos os EPI para o trabalhador, para que o trabalhador tenha ciência. E além disso, evidentemente que a cooperativa ela dá um trabalho, um treinamento para esses funcionários, para que eles não possam negligenciar no momento que eles estão fazendo esse trabalho. A fiscalização das empresas precisa ser intensa, mas muitas vezes a inspeção conta com poucos auditores para atender uma demanda nacional. Nós temos aí um número muito reduzido. No Paraná são apenas 88 auditores fiscais, sendo que 62 fazem esse serviço externo. Nós temos a previsão aí, o governo federal autorizou 900 vagas para auditores fiscais. Isso vai nos dar um fôlego importante para que a gente avance, principalmente nessas questões relacionadas aos estrangeiros. O Ministério Público do Trabalho está de olho, obviamente, em toda essa situação, esse acidente terrível que aconteceu aí na cooperativa. A gente viu, inclusive, um agente trazendo informações sobre esse trabalho e hoje esse trabalho se intensifica também, né, Roberta? Há uma fiscalização, um grupo que está atuando nessa fiscalização vai até a cooperativa visitar alguns pontos também para checar tudo isso. A gente está falando de um trabalho de investigação, a gente está falando de um trabalho onde a comunidade quer saber o resultado que provocou. Você bem lembrou o seguinte, a nossa região ela é rica demais em produtividade, em beneficiamento desses grãos, em armazenamento de tudo isso, e há um risco de acidentes como esse acontecerem daqui para frente, são as interrogações que a gente tem. E de que maneira os órgãos competentes estão trabalhando para evitar futuros acidentes, né? Por isso, essa fiscalização continua, inclusive, com um trabalho intensivo ou intensificado hoje. Exatamente, duas equipes do Ministério do Trabalho, uma de Ponta Grossa e outra de Foz do Iguaçu, estão a caminho aqui de Palotina. Eles devem chegar amanhã para discutir realmente isso, avaliar aqui com os gestores da cooperativa qual era essa preocupação com os trabalhadores, levando em conta que grande parte dos feridos e também dos mortos eram imigrantes, ou seja, de que forma essas pessoas estavam contratadas, de que forma eles eram comunicados sobre essa segurança. Havia ali uma preocupação com o entendimento dessas pessoas que têm outra língua, outra cultura. Enfim, vão analisar todo esse segmento, também a pessoa que era destinada a trabalhar nesse túnel, recebeu todas as informações corretas, foi treinada de um jeito correto. Esses são os principais questionamentos agora que esses órgãos vão levantar com as autoridades aqui da cooperativa. Lembrando que desde sexta-feira o CREA Paraná está fiscalizando, acompanhando aqui, que é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná, 3 fiscais e um engenheiro especialista em segurança do trabalho. Eles vieram até aqui, identificaram quem eram os responsáveis pela segurança do trabalho aqui, também os responsáveis pela manutenção mecânica, elétrica, hidráulica da cooperativa e também quem respondia pelo armazenamento
que a gente perdeu o contato com a Roberta aqui, vamos tentar restabelecer. Ela estava falando do trabalho realizado desde a semana passada pelo CREA aqui do nosso estado, nessa fiscalização. Todo esse trabalho continua e faz parte dessa comitiva, né? Que envolve também o Ministério Público do Trabalho. Daqui a pouco a gente volta com a Roberta lá, trazendo outras informações para nós. Agora, 12h43.